Começando mais uma revisão aqui, hoje é 26 de novembro, terça-feira, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, diário de trade, do índice do dólar. Peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, a opção se chama inscrever-se. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Ative o sininho para receber notificação também todos os dias dos vídeos, beleza? Dito os avisos, bora lá pro gráfico, só comentando que ontem eu não fiz a revisão, ontem eu não tinha muito o que falar, foi um dia bem chatinho. Mas hoje já tem algumas coisas importantes para ressaltar, principalmente do macro. Bora lá então falar primeiro em relação ao dólar. Então, falando em relação ao Renko, primeiro, dólar, e que a gente teve no dia de hoje. A gente teve aqui algumas trocas de cores que seria interessante, mas do início do dia mesmo. Essa venda, por exemplo, teria andado aqui uns 35 pontos, essa compra teria andado uns quase 20. Aí já começou a ficar ruim. Poucos pontos de venda, poucos pontos de compra. A venda demorou demais para andar e poucos pontos. Foi stop, aqui poucos pontos no geral, stop, poucos pontos, aí já era parte do final do dia e já não compensava mais fazer a operação. Só que aí, pelo gráfico de candles hoje, coisas importantes para ressaltar. Relembrando aqui o macro, opa, quase que eu excluí esse layout aqui, o macro do dólar, deixa eu ver se é esse layout ou esse aqui. Esse aqui que eu tenho alguns estudos, né? Aí aumentando o tempo gráfico aqui, 60 minutos, a gente tem um mercado que está em lateralidade. E aí, nesses últimos dias, tem ficado muito próximo dessa região superior, como se estivesse até pegando a gasolina, né? Pegando força aqui para conseguir romper. Porque depois disso aqui, a próxima trava é a nossa próxima máxima histórica, né? E aí, o mercado, então, está sem tendência, médias laterais. Um cenário que, então, nos últimos dias, desde semana passada, está ficando pior aqui. Um range bem curto. Então eu não estava esperando que fosse melhorar isso. Aí o que aconteceu? Hoje nós tivemos um gap que foi um gap de alta. Ah, é gap dinâmico? É, mas não é operável isso aqui no dólar e a situação está bem feia. E mesmo que tivesse sido operável, não teria dado gatilho para compra. O movimento já caiu forte, só que é uma queda que acabou travando o fundo da lateralidade. As médias acabam não respeitando nesses cenários aqui. Acaba fazendo um pullback agressivo, não vejo venda nessa situação, né? O movimento acaba quebrando a força da média de 9 e volta. Pensar aqui talvez em compra nesse fundo por talvez falhas. Eu nem cheguei a ver isso na hora, mas a gente pode olhar aqui no 2 minutos. Talvez pode ter dado gatilho. Deixa eu ver se estou no dia 7, dia 20. Oh, meu Deus. É dia 26. Toda hora que eu estou mudando o tempo gráfico, tá fazendo esses movimentos aqui. Eu acho que não teria risco retorno. Até teve gatilho pelo 2. Se eu colocar stop aqui no fundo do dia, colocar pelos 5 minutos, nós não temos risco retorno para 20. Então não deu aqui risco retorno, nós não fazemos nada. O movimento voltou para a região das médias sem tendência, aqui eu já não estava vendo o que fazer mesmo no dólar. Ficou pior ainda o cenário aqui próximo do horário de almoço, e aí até o final do dia, o movimento aqui não conseguiu ter força, as médias ainda ficando dentro da lateralidade, e teve essa volatilidade aqui porque saiu a ata do FONC dos Estados Unidos. Então por isso que a gente teve essa volatilidade aqui, só que foi volatilidade de um quinto, 25 pontos. Logo depois já voltou o movimento. Então o cenário ainda aqui está prejudicado com lateralidade aqui, média sem tendência, infelizmente. E segue ainda essa visão para amanhã. Só que aí o que eu vou acrescentar amanhã, que estou achando já relevante deixar marcado, é esse próximo caixote aqui na parte de baixo. Então deixa eu só marcar aqui. Vou colocar de cor preta, acho que fica bom. Ou marrom. Aqui nessa região já serve como nossa região de intermediação, né? Porque nós temos aqui embaixo também. Então, se romper essa parte daqui amanhã, essa é a próxima. Agora, se romper a parte de cima, aqui é a próxima região, é a nossa máxima histórica. O cenário do dólar está bem complicado, ainda segue o interesse de colocar o dólar acima de 5,85. 5,85 está exatamente nesse ponto e o vencimento do contrato já está praticamente para sexta-feira aqui agora. E aí a gente vai ter possível movimento. Eu acho que o dólar vai cutucar essa região, 5,85. Porque tem muitas opções aqui nessa região. Depois eu só ressalto essa parte lá no macroeconomia. E aqui então do dólar pelo menos isso. Relembrando, o VWAP do mês. Tá chegando nos últimos dias, nós não tivemos afastamento da VWAP esse mês. Então está bem travado, não teve nenhum movimento forte de afastamento. Isso é estranho, muito estranho. Mas fazer o que, né? O range do dia aí tá atrapalhando em poucos pontos. Se a gente for ver aqui do dia de hoje, 50 pontos, sendo que teve uns dias para trás mais de 100, né? Então tá bem chatinho. Já em relação ao índice, que é a parte mais interessante para se comentar hoje, apesar que não teve o que ser feito, eu na verdade teve, né? Até teve. Se for olhar, por exemplo, pela regra de cor,
teve algumas trocas aqui. Por exemplo, essa primeira troca relevante do dia, que foi essa compra, teria andado aí uns 700 pontos. A venda, já achei extremamente arriscado vender aqui na pós-abertura do à vista nosso, mas principalmente por estar na cara da VWAP. Mandou só uns 200 pontos, não vale a pena um risco. Essa compra teria sido uns 400, essa venda aqui também andou mais de 200. Aí foi stop, a venda aqui chegou a andar um pouquinho, a compra já andou mais aqui, uns 500 pontos. Troca de cor até chegou a dar oportunidade, só que quando estava acionando a troca de cor, pelo gráfico de candles eu não achava interessante entrar em operação pela troca de cor. Então acabei não fazendo nada aqui em relação ao índice. Já pelo 10R de pullback, eu só vi pelo menos esse daqui, no início do dia. Aqui antes não tinha cruzado a VWAP, aí agora cruzou para cima, deu esse. Esse aqui não tem risco retorno, a gente não faz. Para baixo aqui não teve, para cima tá na região da VWAP Band, nós não fazemos. Pensar nessa venda aqui não tem risco retorno para VWAP. Aí depois as médias ficaram sem tendência, ficou cruzando para cima, cruzando para baixo, cruzando para cima, para baixo e em torno da VWAP Band lá em cima. Então realmente a única oportunidade foi ela de baixo. Então, no geral, não achei um dia bonito. Não achei, tem dias melhores. E aí do gráfico de candles que a gente tem aqui, contrato atual. Só ressaltando do Ibov antes, a gente tem uma situação, deixa eu abrir aqui esse layout, uma situação que no diário está tentando romper esse canal. Hoje a gente vê que houve rompimento. Só que é importante ressaltar que na sexta-feira foi uma mega barra de força compradora, que nem teve sombra, né? Então da abertura ao fim foi movimento comprador. Isso é bem interessante, barras assim, tá? E aí a barra de ontem foi uma mini barra muito tranquila, uma variação bem baixinha, indicando até que era como se fosse um respiro para continuar subindo. Hoje acabou confirmando o cenário que eu estava esperando, de engolfar a barra anterior, isso aqui olhando pelo Ibov. Se for olhar pelo Infut, isso aqui também é uma situação de engolfo, então barra ignorada foi engolfada aqui. E aí a gente tem aqui o cenário olhando pelo contrato agora, né, reduzindo aqui o tempo gráfico, certas marcações importantes. Nós tínhamos aqui lateralidade na semana passada, que foi rompida, passou por ela e ontem acabou aqui fechando acima dela, que poderia servir de troca de polaridade. Foi o que aconteceu hoje, a gente viu então no macro, isso aqui troca de polaridade e voltou a subir. Só que eu não achei fácil nos 5 minutos para se operar. A gente tinha aqui trap zone, 200 para baixo e 20 para cima. Então, início do dia já começou em região de trap zone. Tínhamos um gap aberto, que estava tentando preencher esse gap aberto aqui atrás. E aí, não que a tendência foi quebrada do macro, ainda segue de baixa. Só vai quebrar na hora que pegar esse topo aqui. Esse topo e principalmente esse. Teoria de down básica, porque a gente está fazendo topos mais baixos. Então, na hora que romper esse topo aqui anterior, nós temos aí a quebra dessa tendência de baixa. Então, por enquanto, ainda o cenário segue ainda desse canal de baixa. Mas, enfim, volta para os 5 minutos. A gente tinha aqui a média 200 começando a criar força. Junto com troca de polaridade, nós temos a abertura exatamente nessas duas regiões. Já indicou aqui força compradora lá já logo no primeiro candle. Aqui de abertura, pelo menos, eu não vejo nada. Setup da VWAP ainda não deu tempo suficiente para ver força da VWAP. Quando deu, já estava subindo muito esticado. Dia anterior, mercado sem tendência. E aí começou a subir forte, fast pullback ruim, trap zone não, desculpa, deriva aqui nessa região, então pullback bem ruim aqui. Acabou testando o topo do dia anterior, junto com a abertura do à vista, foi um rompimento falso, estava esticado sem aliança ativo, voltou forte. Esse pullback aqui acabou sendo um pivô de baixo e travou nessa região. Essa região aqui era normal de ser travada porque nós tivemos favela gap, então acabou sendo testado a favela gap. Se for marcar a retração do dia, próximo de 50% de retração, respeitou essa região desse fundo e voltou forte. Voltou forte de forma bem estranha. Até, assim, estranha no dia. Mas, se for olhar no geral, nada absurdo. Até estavam comentando ao vivo que talvez alguma notícia, alguma coisa assim. Não, uma barra normal mesmo. Foi comparando no dia a maior barra do dia, mas nada absurdo de, alguma coisa está acontecendo. Não, não tinha nada acontecendo. O movimento acabou pegando a liquidez aqui da lateralidade, só que acabou sendo um rompimento falso. Se a gente for ver, é muito importante aqui essa máxima, não devia ter fechado com candle de rejeição, acabou sendo um rompimento falso e voltou. E aí voltou forte. Aqui deu para confirmar que o cenário não estava subindo em tendência com pivôs bons. Eram apenas tendência com pivôs muito fracos, estava invadindo o topo anterior. Melhor seria movimento assim. Não estava? Estava assim. E isso aqui começa a ser um cenário até de canal. Aí tenta subir, não consegue, tenta cair, formar um pivô de baixa, não consegue, ancorou aqui de novo e voltou a subir. E aí a gente vê aqui que nós temos topos, possíveis fundos aqui também.
um canal meio estranho, e aí formou um outro canal dentro de um canal ridiculamente feio. E aqui as médias sem tendência, todas, né? 50, 80. Basicamente o que mais respeitando aqui realmente é o canal. Então a gente teve sim um dia de alta. Até postei nos stories então que no macro eu vi esse movimento de alta, só que não foi uma alta bonita. Foi uma alta difícil. Uma alta difícil. E fazer o que, né? E aí olhando pelo macro, que a gente pode esperar amanhã, a gente teve aqui o rompimento então agora desse topo aqui de trás. Mas eu ainda não vou marcar nenhum caixote aqui, como se fosse troca de polaridade, ainda não. Porque se eu for olhar em relação ao macro, nós estamos na região da LT, LT passando. Se eu for ajustar exatamente com a sombra, a gente está exatamente batendo aqui na LT, que é uma força vendedora. Se eu for olhar o Ibov pelo canal, depende de como que a pessoa marcou esse canal. Talvez a pessoa tenha marcado e está vendo que está tentando romper, ou a depender da sombra, está vendo agora a tentativa do rompimento. Então, para mim, ainda está na região da LT. Para mim, não houve confirmação do rompimento. E essa quebra dessa tendência de baixa está começando a formar um pivô de alta maravilhoso. Pegando aqui a projeção desse movimento, projeção desse movimento para cima, a gente tem alvos aqui, por exemplo, nessa região de 100%, que é justamente um topo importante que a gente tem que testar, teoria de Down. Então, por quê? Porque está caindo aqui em topos mais baixos, desde o início do movimento. E aí agora, se romper esse topo aqui, começa a quebrar a tendência de baixa. E aí nós temos lá depois esse topo, e esse. Então, ainda está bem longe para acontecer algo daquilo ali. Mas aqui é o próximo região de teste que nós temos. Outra coisa que eu tinha comentado é que essa queda aqui criou um favela gap, né? Acabou sendo preenchida. Então, agora preencheu. O que aconteceu daqui para frente, o cenário está ok. Até criou um aqui também, mas tudo bem, não é uma coisa para desesperar. Só que eu estou com muito receio dessa LT acabar respeitando de novo, tá? Espero que não. Se for olhar por média, a média 20 ela também ajudou todo esse movimento a ser ancorado, né? Aqui ancorou, aqui também. E aí é a primeira vez que a gente vê um fechamento bem afastado e com a 20 já reta. Aqui ela estava apontada para baixo, aqui ela estava apontada para baixo ainda. Então a gente começa a ver que ela já está reta, perdendo aqui a força. Média 200 está flat também. Então a gente começa a ver aqui a confirmação daquela divergência, né? Fundos mais baixos e FR mais alto. Então a gente tem essa confirmação aqui. Então a gente pode ter um cenário bem mais forte de alta. Semanal do Ibov confirmou o que eu tinha comentado da semana anterior ter sido o engolfo. A barra bonita, a primeira barra da semana praticamente desde agosto. Que é uma barra bonita de possível confirmação de um movimento de alta. Então, um cenário bem interessante, bem próximo dessa região aqui, junto com retração. Então, bem interessante essa barra do semanal também. Então, um cenário maravilhoso para continuar a alta. E aí, voltando aqui para os 5 minutos, que a gente tem aqui. Deixa eu arrumar. A gente tem aqui, olhando pelo tempo gráfico do diário, né? A gente tem como se estivesse bem próximo de uma possível região de trava. E aí aqui nos 5 minutos, o que eu realmente vou deixar que eu leve em consideração, deixa eu colocar no 60 na verdade, 60 minutos aqui eu não vejo interessante, é o fechamento de gap, ó, tinha um gap aberto, então é uma região de fechamento de gap importante, só que eu vou deixar em aberto aqui essa região, e eu vou marcar essa daqui, ó, esse topo que é onde teve uma defesa e reação muito forte, aqui vai ser um topo importante para ser testado, e aí eu vou compartilhar daqui para cima. Então, nós temos esse alvo aqui. Retração, se for marcar, nós estamos na região de 61. Então, pode, talvez, amanhã, indicar uma possível trava. Espero que não. Espero que isso aqui seja um sinal de onda de élite, de alta, que isso aqui foi uma mega região de acumulação, para voltar agora a subir. Espero que sim. Espero que sim. VWAP Band, a gente tem aí... VWAP Band não, VWAP mensal. Tá bem próximo do preço, então se acontecer um afastamento nesses próximos 3 pregões não vai me assustar. Então está tranquilo o movimento. Aqui, em relação a preço, o futuro está acima de 130. E o Ibov está quase chegando em 130. Chegou em 130. 130 é um preço bola importante, que acabou servindo aqui como troca de polaridade. Então é como se fosse esse fundo aqui. Esse fundo aqui que estava, né, respeitando. É como se fosse uma troca de polaridade. 130 é um preço muito forte, é um preço bola forte. Pode ter sido um dos motivos pela trava. E aí, falando em relação ao macro de hoje, né? A Vale e a Petro não ajudam. Na verdade, a Vale que não ajudou, né? Até normal que ela não venha ajudar. Acho que ela vai realmente prejudicar muito nesses próximos meses.
Se eu for ativar o Ctrl J e Ctrl K aqui só relembrando, vamos ver se vai carregar, né? A gente tem um cenário bem ruim, tá? Bem ruim, tá com um cara que vai testar essa região de liquidez semanal. Olha essa barra ignorada da semana anterior, parece até barra ignorada mesmo para voltar a cair e pegar liquidez. Então a Vale não vai ajudar nesse ponto aqui, eu acho. Já a Petro, se a gente for olhar, a Petro também é um cenário complicado porque está em possível região de resistência, que tende a respeitar no início. Tanto é que hoje ela respeitou, mas o movimento dela não prejudicou, ficou no 0 a 0. Quem que ajudou e quem consegue fazer muito, né, movimento? IFNC. IFNC está começando a fazer uma barra bem interessante aqui na semana. E depois de ter preenchido, né, o favela gap que nós tínhamos aqui dessa região toda, então preencheu o favela gap, nós temos aqui retração do movimento. Então, interessante, tá precisando de correção. Se o IFNC fazer, perfeito. E aí, de curiosidade, nós temos small caps que, coitada, elas estão sofrendo. Small caps aqui, deixa eu colocar aí small 11. Opa, peraí, aqui não. Small mesmo. Small... Pega esse aqui. Se a gente for olhar em relação ao gráfico, né? Elas vêm sofrendo muito desde 2021. Juros altos, ela infelizmente sofre bastante. Se a gente for olhar nessa LT, inclusive que eu tinha marcado, só deixar atualizado aqui, a gente está, né? Testou novamente a LT. E aí começou a respeitar na semana anterior. Fez um lindo candle negando aqui esse rompimento, né? E aí, essa semana já começou uma pancada pra cima maravilhosa. Small Caps está precisando de correção, tadinha. Elas estão sofrendo bastante. Se for ver aqui, tem espaço para buscar LT superior. Então, se a Small, né? A setor de Small Caps ajudar, a gente pode ter um impulso aqui extra, né? Para o Ibov acabar subindo. Mas Small sozinhas não consegue. Tem que ter pelo menos o IFNC aqui. Então, se a gente for olhar quais que acabaram puxando hoje, puxando aqui na ponta positiva, né? Setor financeiro. Itaú, puxa demais. 177 pontos aqui. Itaúsa, Eletrobras, aí tem Embraer, Banco do Brasil, BPAC. Então, o setor financeiro aqui no geral, Itaú, puxou demais. E vem outras também, aqui embaixo, até Small Caps também. Só que na ponta negativa, a Vale acabou brigando aqui, Petro 3, que acabou também puxando mais. Só que se for somar, acabou dando ainda mais pro lado positivo. Então, IFNC tem que ajudar. Se a IFNC não ajudar, a Small Caps não consegue fazer o movimento sozinha. Ela tem pouca participação no Ibov, tá? Outra coisa aqui dos DIs, graças a Deus, os DIs estão começando a indicar também uma rejeição aqui nesse topo, depois da semana anterior, e aí confirmou o rompimento da mínima, a gente pode ter um movimento mais forte de baixa. Está bem longe da média de 20, tem uma divergência de FR, então estou esperando uma correção, espero que sim. Se for marcar a projeção desse movimento para ser o primeiro alvo aqui cravado, então tem possíveis motivos para se travar aqui. Fora o fato que é uma região de força vendedora, né, aqui de trás. Então, vários motivos, e aí se o DI cai, ajuda a bolsa a vir a subir, tá? Um dos motivos aqui de ajuda. E o dólar também a cair. Aqui em relação às ações, beleza. E aí uma coisa interessante de hoje que a gente tem, a questão do Sonar, né, que ainda estou com acesso em relação a isso, que tem aumentado nesses últimos dias interesse, tá? Interesse pelo preço de 5,85 para jogar o dólar para cima de 5,85. Então vem aumentando bastante. Do mesmo jeito que vem aumentando também o interesse de jogar o dólar abaixo de 5,70, mas nós estamos muito mais próximos de 5,85 do que, né, de 5,70. E aí, por exemplo, vencendo o contrato, a gente pode ver um movimento aí talvez de montagem de posição, um fluxo aqui de quem foi estopar esse interesse de jogar para baixo de 5,70, porque vai errar aqui a previsão, por exemplo. Então a gente pode talvez ver um movimento bem estranho nesses próximos 3 pregões, tá? Antes da rolagem de contrato. Então 5,85 vem aumentando bastante o interesse. Já o Ibov, achei bem interessante aqui nesses últimos dias, desde sexta, que, deixa eu abrir aqui, Ibov 11, que estava, né, um interesse bem forte na ponta vendedora, para jogar abaixo de 127 mil. Só que aí, desde sexta-feira, que teve movimento forte, começou a diminuir. Então, começou a diminuir o interesse para jogar abaixo de 127 e começou o aumento de interesse para jogar o Ibov acima de 130, 131, mas isso aqui é até dia 18/12. Até lá, muita coisa pode acontecer. Outra coisa que nós tivemos, só reforçando, né, o que o Vlad sempre posta também, que se for olhar a estatística do meio de mandato, o ciclo, a gente tende a ter fundo aqui nessa época. Então, a gente pode estar diante de um movimento para rally, como se fosse um rally.
de fim de ano. E aí agora engatar um movimento de alta. Ano passado foi assim, espero que também seja agora. Só que nem sempre é fácil de se operar no day trade. É fácil, às vezes, de analisar o macro, mas nem sempre será fácil de analisar o day trade. Outro também, só confirmando, se a gente for puxar o ciclo aqui desse fundo com esse topo, deu 52 dias. Se for juntar desse topo para frente, 52 está batendo nessa região, que pode ser a região de uma possível reversão, que está começando a acontecer, porque esse gráfico aqui é o gráfico de sexta. Então ontem teve uma mini correção e hoje a barra ignorada. Então mais um movimento aqui confirmando a possível de alta, né? Outras coisas que eu cheguei a ver também, que ainda essa novela mexicana do pacote de corte de gastos segue, essa novela de estresse que tá isso. Então, tava pra sair hoje, aí agora parece que vai ser quinta, enfim, não se sabe, aí tem uns que já estão falando que só 2025 e tem outros que já estão brincando aqui que nem não vai ter, não vai ter. Uma outra coisa, curiosidade, inclusive até esqueci de citar como que foram os índices lá fora. A gente tem aqui, em relação ao dólar no mundo, comparando os últimos anos, desde 2000, um movimento de repique muito forte ali, depois de 2008, tá? O dólar acabou se valorizando naquela crise depois ali, 2008 nos Estados Unidos. Teve um repiquezinho bem forte aqui também, próximo de 2011. E tivemos aqui em 2015, mais ou menos, quando foi as eleições do Trump, né? E agora está acontecendo um repique de novo. E todas as outras vezes, né, que aconteceu essa forte movimentação de valorização do dólar, a gente teve aí um retorno, como se fosse uma correção. Então a gente pode esperar talvez por isso, já que se for olhar o dólar lá fora, vem subindo, né? E chegando numa região aí agora de possível resistência. Espero que venha travar. Por enquanto está indicando aqui que vai travar. Espero que sim. Isso ajuda o dólar aqui também, tá? Porque o dólar acabou no mundo todo subindo aí, um dos motivos porque lá fora estava subindo. Outra questão aqui em relação ao Ibov, então tem gente que está enxergando que o canal foi rompido, tem gente que não. Eu acho que não. Eu acho que está testando ainda. Eu acho que precisa de um pouco mais de confirmação. Outra coisa interessante que na sexta-feira, que foi onde que a gente teve essa barra linda compradora aqui, que foi um mega engolfo, essa barra branca, por exemplo, nós tivemos aí o estrangeiro ingressando com alguns bilhões, tá? Na sexta-feira, dia 22/11. Só que o saldo de novembro continua negativo, mas reparem bem o tanto de bilhões que entraram num dia apenas na compra. Então, parece que eles estão desfazendo aos poucos. No ano, segue aqui vendido. Isso olhando praticamente a bolsa como um todo parece. Mas se a gente for olhar as posições abertas, o interesse comprador ainda segue desde o início do ano, tá? Outra coisa aqui. Isso aqui é muito interessante. Olha. Quando uma casa de 500 mil é oferecida por 300, as pessoas compram. Quando o carro de 50 mil é oferecido por 40, as pessoas compram. No dia de promoção do mercado, as pessoas compram. Na bolsa, quando tudo fica barato, as pessoas vendem. Não faz sentido. Pois é, também não entendo. Então, justamente essa região de fundo, já está na hora, né, de uma correção. Eu estou exatamente desse jeito, esperando essa praga de pacote de gastos aí sair, e se vai sair. Outra coisa de curiosidade, se for olhar, a Bolsa dos Estados Unidos está performando melhor que o resto do mundo já tem anos, tá? Desde 2000 e... Na verdade, que teve aí um movimento bem interessante desde 2010, né? Que vem aí uns 15 anos já. Outra coisa aqui também, que... Outros dados, né? Interessante, que os americanos nunca alocaram tanto percentual da sua carteira, né? Em ações. Então, eles estão alocando muito, muito suas carteiras, suas contas, né, em ações. Isso aqui é tão perigoso. Tem que ver mais a fundo isso, mas eu acho que é muita euforia, porque se a gente for ver, a bolsa americana vem subindo. E aí tem muita gente que tá tentando pegar o bonde no meio, já o final do bonde, né? E aí as pessoas estão alocando demais nas ações, que talvez pode ser um possível topo a qualquer momento. Outra questão aqui, acho que era basicamente isso aqui. E falando do gráfico, só ressaltando que hoje lá fora o S&P chegou próximo da máxima histórica. Chegou e está chegando ainda próximo da máxima histórica de novo. Para mim, esse pullback foi muito estranho. O pullback aqui está quase renovando o máximo e FR de novo não está indo a favor do movimento. Pullback com muito candle de rejeição. Estranho pra caraca. Estranho pra caraca. Dow Jones aqui acabou renovando o máximo. E FR tá batendo a mesma linha, divergência também, estranho demais. Aqui o Nasdaq não chegou a renovar a máxima. O DXY hoje, então, pra mim, tá com cara de resistência nesse topo, espero que sim.
O EWZ segue respeitando esse fundo aqui ainda. Segue respeitando, então a média de 9 tá começando a inclinar para cima. Cenário bom. Hang Seng segue caindo, tadinha. Tá querendo corrigir o favela gap que teve daquela alta lá de setembro por causa dos estímulos, né, do governo. O VIX tá muito tranquilo. O minério hoje, tranquilo demais. O petróleo, tranquilo hoje. O ouro, tranquilo também. Depois de ontem que teve queda forte. Os juros americanos, graças a Deus, está querendo formar aqui um topo duplo. Rompeu a média 9 e está voltando para patamares ali próximo do resultado das eleições do Trump, tá? Precisa dos juros americanos corrigirem também, para ajudar a questão do dólar lá fora a corrigir também. O de 10 anos já está fazendo uma queda bem mais acentuada. O de 30 também. Já o Bitcoin aqui, por curiosidade, travou bem forte aqui os 100 mil. A Vale aqui está muito com cara de pullback para renovar esse fundo. Isso aí, se eu for marcar esse fundo aqui no semanal, olha isso. Olha essa cara de rompimento desse fundo. Para mim, isso aqui é queda, é venda. Venda de Vale ADR dela. Não só lá, se a gente for olhar aqui também, a ação aqui também está com cara de rompimento de fundo. Petro já está aqui numa região que acabou respeitando essa resistência. Normal vir a respeitar. Itaú, ainda bem, fez aqui como se fosse uma falha, nenhum pullback interessante para voltar a cair e romper esse fundo, então espero que quebre essa nova e volte a subir. E aí, pelo menos essas aqui, ok. Fora isso, notícia, hoje teve só ato do FONC, de relevante, mas só na parte da tarde. É uma semana muito fraca de notícia. Amanhã, quarta-feira, antes do feriado dos Estados Unidos, né, Thanksgiving, que pode ser um dos motivos do volume estar meio estranho. A gente tem aqui PIB dos Estados Unidos, então amanhã praticamente vai ser o único dia de semana relevante de notícia aqui. PIB dos Estados Unidos, junto com pedidos iniciais de seguro-desemprego. E depois, meio-dia, PCI, também importante, mas principalmente 9h30. E aí a gente vai ter que ter atenção aqui, porque é um dos últimos dados antes da última reunião do Fed, tá? E aí uma outra coisa que eu ia comentar, que eu já estou esquecendo, que era alguma coisa por parte da notícia. Já até esqueci. Não lembro agora. Ah, que legal. Alguma coisa aqui. Ato do FONC. Não sei. Agora não tô lembrando o que foi da notícia. Só ressaltando então que amanhã. Ah, lembrei que eu ia olhar. A questão que eu ia olhar era do volume financeiro de hoje. Por curiosidade. A gente tem aqui, comparando com ontem, aí que é engraçado. Ontem foi um dia de volume bem maior, né? Volume maior e candle feio. Olha o volume de ontem. Então ontem foi como se fosse uma montagem de posição mesmo, confirmando essa barra de sexta. E aí hoje já foi uma barra bem maior com volume fraco. Então cadê os vendedores, né? Os vendedores não estão atuando. Por enquanto, a média de volume aqui está bem interessante esses últimos dias, tá? Bem interessante mesmo. Aqui atrás, quando fez uma outra barra interessante também, a gente já teve um sinal meio estranho logo depois, né? Uma barra aqui positiva que poderia ter continuado, mas estava já ruim. E aí acabou voltando tudo. E aqui nós tivemos uma barra forte, com volume forte, possível exaustão. Aqui teve volume muito forte, crescente, uma trava, possível acumulação de Wyckoff. Confirmou com esse movimento aqui. Uma coisa também de Wyckoff que ele fala muito é a questão de busca por liquidez. Essa barra vermelha aqui pode ter sido essa busca por liquidez para depois romper para cima. Confirmou a barra positiva. A barra que, se for comparar, o volume dela foi menor do que o volume da barra anterior. Só que a barra foi muito maior, foi o dobro praticamente. Então, não tinha vendedores aqui. Um estrago grande para volume menor. Então, cadê os vendedores? E aí, ontem, a barra com muita briga pelo jeito, porque não movimentou, barra é pequeno, volume grande. E aí vem a de hoje com volume até ok, menor que ontem, só que a barra bem mais eficiente, né? Indicando aqui até uma possível inversão de DI, tá? Tentou fazer a inversão aqui atrás, falhou. Tentou aqui também, falhou. Vamos ver se agora vai dar certo, porque passou um bom período aberto, né? Não tinha acontecido isso antes. Aqui foi um curto período. Aqui foi um longo período. Então, nós já estamos aí agora um tempo já com esse período aqui de venda. E aí vai haver o possível cruzamento aqui, o match, né? Possível match aqui das duas linhas. E cruzar essa linha para cima seria um bom sinal aqui de força compradora, igual aconteceu aqui atrás. E seria bem legal esse movimento para final de ano. Só que lembrando, nem sempre vai ser fácil operar day trade. Esse que é o problema.
Então, basicamente, eu acho que é só isso que eu tinha que ressaltar. E tomar cuidado com a notícia de amanhã, porque realmente é uma das últimas para antes da reunião do FED.